Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida nessa quinta-feira abençoada, do qual o Senhor já nos proporcionou o amanhecer poderoso, rico e divino, o acordar. Isso é muito valioso quando a gente acorda, quando a gente dá conta que está de pé em mais um dia. Aleluia. O amanhecer, o despertar, o novo dia, não tem nada que cubra isso. Então que você reconheça da parte de Deus, da bondade, da misericórdia do Senhor, que se renova em cada amanhecer, que é quando você se dá conta, você e eu nos damos conta, que temos mais um novo dia, mais uma oportunidade pela frente, mais 24 horas que foi liberada do céu para a nossa vida, que possamos fazer bom uso desse milagre de Deus, dele ter permitido mais um acordar, mesmo que as nossas coisas não esteja resolvida, mesmo que algumas partes da nossa vida tem que tratar, tem que fazer, tem que correr. Amém, mas mais uma oportunidade para você fazer tudo isso. Eu gosto de frisar algo aqui, uma colocação, não inverter os valores, os valores divinos, a ordem divina, Eu sei que você tem coisas para fazer, eu sei que você tem aí um script da terra, você tem alguns afazeres que você já coloca até na sua agenda, mas antes de começar esses afazeres, reconheça quem permitiu. O principal é reconhecer quem permitiu um novo dia na tua vida. É quem permitiu você ter uma noite, uma madrugada de sono tranquilo e acordar. Amém? Isso é um milagre. Aleluia. Então, o amanhecer da parte de Deus sobre a nossa vida mostra o amor de Deus para conosco. Às vezes pessoas ficam falando que Deus esqueceu, Deus não está me vendo, mas a pessoa está falando, está viva, está de pé, está vendo, está ouvindo e está falando essas coisas. Eu lembro lá do povo do deserto, lá do Egito, que Moisés conduziu e libertou através da parte de Deus na vida de Moisés, e mesmo assim o povo reclamando. Nos dias de hoje, se não vigiarmos, vamos ficar do mesmo jeito. E o porquê que a promessa foi ali retardada na vida daquele povo do qual Moisés foi escolhido para conduzir? Por causa que eles murmuravam, eles reclamavam tendo. Eles pediam e Deus dava, e mesmo assim eles murmuravam. Nos dias de hoje, aleluia, meu Deus do céu, seja vigilante. O quanto de bênçãos que Deus já transbordou sobre a tua vida, o quanto de promessa que você já viveu, quanto de coisas que você já experimentou da parte boa do céu aqui na terra, e mesmo assim você ainda não está satisfeito. Eu vou te falar o porquê que você não está satisfeito. Jesus, ele fala que ele é fonte de água viva. Aquele que beber da água que eu vos der, de nada terei falta. Então, enquanto você não estiver nessa fonte divina e estiver beirando as fontes terrenas, nunca vai estar bom para você. Eu sempre vou estar encontrando pessoas que ainda não estão na fonte divina e nas fontes terrenas, por mais que ela esteja às vezes com um padrão de vida social bom, com um padrão de vida profissional bom, com um padrão de familiar de vida bom, mas vão estar sempre murmurando porque não está sendo saciada, não está sendo completa, porque não está na fonte divina. E se eu não reconheço que é a fonte divina que jorra na minha vida, eu vou estar sempre insatisfeito. Não tente preencher algo que falta na sua vida que só Deus completa. As pessoas têm mania de, às vezes, tampar o sol com a peneira, vamos fazer isso, vamos lá fazer isso, vamos comer isso, vamos passear, vamos tal. Tenta fazer várias coisas para tentar preencher um vazio do qual só Deus preenche. Só Jesus preenche esse vaziozinho que fica aí quando você sente. Amém? Tô falando isso, irmãos, porque outrora eu tava do mesmo jeito. Tinha isso, tinha aquilo, podia comprar, vixe, das coisas da terra, do bom e do melhor. Mas não completava. Aleluia. Então que sirva isso de testemunho e de exemplo da parte do Senhor. Amém? Enquanto você não estiver na fonte divina, você não vai reconhecer quem te acordou e não vai viver satisfeito aqui nessa terra. O que é satisfeito? Não precisa de nada das coisas desse mundo. Não precisa ultrapassar os valores do qual for estabelecido lá no princípio, desde o princípio. Valores divinos. Amém? Não inverta os valores, não troca as coisas, as criaturas do qual o amor tem que ser dado ao Criador. As pessoas se perdem pelas coisas que foram feitas, sendo que temos que nos apegar em quem permitiu tudo a passar a existir. Aleluia. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala que trocaram a verdade pela mentira, logo no capítulo 1, do 25, 26 a 27. Trocaram a verdade pela mentira. Outrora, pessoas que conheciam, agora vivam na mentira. Estão amando mais as criaturas do que o Criador. Ou seja, estão amando mais as coisas desse mundo do que o próprio Criador de todo.
do céu e da terra e tudo que há no universo. Então a gente tem que ter a convicção, né, do primeiro passo, da primeira hora do teu dia, de quem permitiu mais um dia na tua vida. Né? Coloca nos noticiários aí, vê se foi todo mundo que acordou hoje. Aí você fala, não, era para todo mundo acordar. Coloca aí nesse celular que você não tira da mão, às vezes tá aí pesquisando pra cima. Coloca aí, pega as estatísticas de quantos de pessoas que não acordam, de quantos de pessoas que na madrugada tem um mal súbito e você tá sendo um privilegiado. Oportunidade do céu de estar aqui mais um dia. Então eu gosto de frisar muito no amanhecer. O choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. A bondade e a misericórdia do Senhor, né? É a causa de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Amém? Então é muito sobre o amanhecer para a gente estar aqui podendo viver uma vida em Cristo. E não adianta nada eu amanhecer, viver e não viver em Cristo. É como se eu estivesse vivendo morto. Como assim, irmão? Vou te explicar. Cristo, o autor da vida e o autor da morte. Se eu não estiver ligado no autor da vida, eu estou morto espiritualmente. Porque só o autor da vida pode completar minha vida. Tá entendendo? Só Jesus, o autor da vida, pode completar a tua vida. Enquanto Jesus não estiver totalmente dentro, né, do teu interior, corpo, alma, espírito. Falando nisso, né, vamos se cuidar, glória a Deus. Estava dando uma corridinha ali, cuidando do templo, né? Somos templo do Espírito Santo, somos moradas de Deus. Então, enquanto estivermos aí nos cuidando principal, interiormente e exteriormente também com decência, né? Para o Senhor estar sempre se alegrando de estar fazendo morada conosco, aleluia. Então, temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Aleluia. Então, enquanto nós não tivermos ali totalmente, né, entregue para Deus poder fazer morada e habitar, e através da nossa vida ele nos usar em outras vidas, não tem como, só vai ser mais um acordar, mais um viver, mas não vai ser um novo de Deus, porque eu não reconheci. Né? Eu não tenho ele ainda na minha vida como único, suficiente Salvador. Se você ainda não tem, você não está vivendo o novo de Deus, você está vivendo só mais um dia. Você só está sobrevivendo. Dia após dia, a rotina continua, o comodismo continua e você continua só vivendo um dia após o outro. Não está vivendo o novo de Deus. Porque para você viver o novo de Deus, você tem que estar no caminho do Filho. Para você viver o novo de Deus, acessar o que Deus tem para você, você tem que morrer para esse mundo e estar no caminho do Filho. Aleluia. Deus seja louvado. Reconheça essa quinta-feira quem te despertou. Faça como Deus despertou através do salmista Davi. Quando ele desperta, quando ele acorda, ele procura se apresentar a tua voz ao Senhor. O que é quando você desperta e procura apresentar a sua voz ao Senhor? Oração, reverência. Tira um momento com o Pai. Agradeça e reconheça. Agradeça e reconheça. Seja grato. Agradeça e reconheça e seja grato. O que é agradecer? Meu Deus, mais um. Senhor, tantas coisas, né? Tantas coisas que às vezes a gente nem merecia, a gente não merece. Sabe o que é a graça? A graça de Deus manifestada em Cristo na cruz. Um favor imerecido que nós não merecíamos, porque somos maus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único Filho unigênito na cruz por mim e por você, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. A graça é um favor imerecido. Não merecíamos, mas o amor de Deus superabundou. Todo o lamaçal, todas as trevas, e nós mortos em nossos pecados, nossos irmãos lá atrás, né, nossos pais, mesmo assim ele enviou Jesus para nos tirar das trevas e nos colocar na preciosa luz. Reconheça o plano perfeito que foi feito do céu e foi acontecido aqui na terra por mim e por você, para que você faça bom uso disso. Reconheça, né? Reconheça o principal, reconhecer. O que você reconhece, você vai estar sempre lembrando. O que você agradece, às vezes só agradecer, obrigado, tudo bem, então. Mas quando você reconhece, você vai estar sempre trazendo a memória. Aleluia. Traga a memória o que te traz a esperança, a volta de Cristo, o que ele já fez na tua vida, quantas coisas ele já nos livrou. Amém? Irmãos, glórias a Deus. Eu tô aqui para falar sobre seguir e imitar. Imitar. Seguidor e imitador. Aleluia. Jesus radical, forte, poderoso nas palavras, do qual foi dada autoridade nos céus e na terra. Quando ele chamava alguém, do qual se juntou 12 com eles, na beira da praia, André e Simão, André e seu irmão, não vou me recordar, em Marcos, fala que eles estavam todos ali com seu pai, arrumando as traias de peixe. Jesus passou e falou, larga tudo e me siga. E falou que eles largou tudo e deixando o teu pai, o seguiram. É simples, porém radical, forte. Mas eu tenho que ver isso, não estou preparado, não. Se você está querendo seguir o Cristo ressurreto, que deu a vida por mim e por você, o senhorio do qual o próprio Deus se manifestou nele para andar aqui na terra, ele fala assim, larga tudo e me siga. Aqueles homens largou todas as tralhas de peixe dele, e a palavra deixa clara, e deixando o teu pai, o seguiu.
O Levi, coletor de imposto, Jesus passando, foi mais radical ainda. Deixa tudo e me segue. Falou que ele fechou toda a coletoria ali do qual eles cobravam impostos abusivos naquela época, os romanos, sobre o povo que vivia ali, era super abusivo, né? Abusava, né? E hoje não está muito diferente, os impostos, né? Super abusivos, sim, no Brasil, imposto, misericórdia, mas maior é Deus, feliz é a nação que governa o Senhor. Levi, larga tudo e me segue. Porque ele fechou tudo lá e passou a seguir Jesus, e na sequência recebeu Jesus na tua casa e fez um banquete. Aí eu parei. Meu Deus, ele largou tudo, seguiu Jesus e recebeu ele na tua casa. Quando você decide viver uma vida com Cristo, se você não largar tudo, não tem como Jesus entrar na tua casa. Aleluia! Porque na casa que tem coisas que já estão sendo ocupadas, Jesus não entra. Tem que ter espaço para ele entrar. Então, antes do coletor de impostos, Levi, chamar Jesus para entrar na sua casa, ele teve que largar tudo. Aleluia. Então ele deixou tudo e a palavra fala que ele seguiu e depois o recebeu na sua casa com um banquete. O que você tem entregado para Deus? O que Deus tem aí de ti para habitar na tua vida? Em Isaías fala que ele vai habitar aqui na terra e pergunta como que está aqui nós para receber ele, o nosso templo. Né? A morada, somos morada. Isaías 65, se eu não estiver enganado, ou 66. E Levi larga tudo, segue e depois recebe Jesus na sua casa. Então, para a gente receber Jesus na nossa vida, a gente tem que o seguir, mas porém deixar tudo. Lucas 9:23, gosto sempre de cravar isso, sempre, em nome de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e venha. Levi largou tudo e seguiu Jesus. Depois ofereceu um banquete na casa. Fala, a palavra deixa claro, na casa. Aí recebeu Jesus na tua casa. Somos casa, somos templo. Para você receber Jesus aí, alguns móveis têm que sair. Para Jesus poder entrar e fazer morada, algumas coisas têm que ser cortadas pela raiz. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como você estar no culto, no domingo, na quarta, na terça, na quinta, seja o dia que for, e no dia seguinte você viver a sua vida normal e achando que Deus não está vendo. Por pessoas mortais, falhas que nem você não está vendo, você ter a falha e certeza de que pessoas que não estão próximas, não tem nada a ver, mas um só te vê o tempo todo. Eu falo que esse céu, eu falo para os meus filhos, eu falo, olha para o céu, vê se tem alguma beirinha ali que você encontra ali, que você tira fora do céu, se tem algum espacinho, algum trinquinho, alguma coisa vaga que você consegue ver. Não consegue, é infinito, né? É imenso. Né? Então, eu falo, esse é o olho de Deus sobre nós. Aí somos monitorados divinamente pelo céu. O olho do Pai, aleluia. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Provérbios 15, versículo 3. Contemplando os bons e os maus, olha para cima. Ele está te vendo. Não precisa se esconder, porque a cegueira é tanto do qual o diabo lança nas pessoas, e as pessoas acham que pela pessoa não tá vendo, acha que tá tudo bem, mas Deus tá vendo, filho, ele contempla os bons e os maus. Vai ser falado, vai ser julgado isso. Então, enquanto é tempo, arrependa-se em nome de Jesus. Eu tô aqui para falar de seguir e imitar. Né? Tem gente que segue e não imita. Tem gente que fala, mas não faz. Aleluia. Então o principal não é só eu falar, é eu fazer. O principal não é eu só ler, meditar, é eu viver o que Deus já tem para mim viver, para que eu seja verdadeiramente o que Deus falou através da vida do apóstolo Paulo. Cartas vivas, testemunho vivo. Cartas vivas queimando com a presença de Deus. Onde tiver uma vida que vive com a presença de Deus, onde ela ser colocada, a presença de Deus está ali. Vamos perceber, não tem como. Então, além de eu seguir, eu tenho que imitar. Tem muita gente falando de Jesus, glória a Deus, mas fazendo o que ele pediu para fazer. Misericórdia. Então, além de seguir, eu tenho que imitar. Porque quem pede para seguir, Jesus falou, negue e segue-me. Larga tudo e me segue. Quem pede para seguir está na frente. Não tem como alguém pedir para seguir e continuar atrás. Então aquele que pede para seguir é o que está indo na frente, do qual está falando assim, pode vir, filho, eu sou tua frente, eu sou contigo, eis que vou adiante e pelejarei por vós. Então quem pede para seguir, ele está adiante. Então você só precisa vir seguindo realmente, aleluia. Você já tem uma cobertura, você já tem um escudo, você já tem um baluarte, Provérbios 30, versículo 5, ou 31, versículo 5. Tua palavra é pura e fiel escudo para aqueles que nele crê. Para seguir eu tenho que crer, senão vai ser um segmento raso, um segmento do qual eu sigo, mas não imito. Lembra a multidão que seguia Jesus? Era muitos, mas quando Jesus falava uma palavra, um sermão duro,
as pessoas se dispersavas, né? Nossa, que palavra dura, João 6,66. Nossa, quem vai conseguir uma palavra dessa? Todo mundo abandonou, voltou para trás. Jesus olhou para os 12 discípulos e falou, vocês querem seguir eles também? Pedro falou, Pai, Senhor Jesus Cristo, para onde eu irei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se eu subo, o Senhor está. Se eu desço, o Senhor está. Para onde eu irei? Então temos que, além de seguir, imitar. Amém? Eu estou com um texto aqui, se encontra no Evangelho de Lucas, do 24. Eu vou ler para os irmãos, após Jesus ressuscitar e aparecer para os discípulos. Eu quero ler a partir do versículo 41. E não acreditando eles ainda por causa da alegria de Jesus, estando admirados, perguntou-lhe, Jesus, tendes aqui alguma coisa para comer? Jesus tinha ressuscitado, apareceu, deu a paz para eles. Eles meio fora, não botando muita fé, você imagina? Jesus pediu algo para comer e eles apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu diante deles. Jesus lhe disse, são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Jesus já tinha falado que era preciso que o homem padecesse na mão dos pecadores, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Jesus aqui recordou, são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus, a primeira coisa que Jesus falou quando ressuscitou e encontrou os discípulos, trouxe à memória o que já tinha sido falado. Tem coisa que já foi falada para nós através da palavra de Deus e a gente não guarda. Às vezes por estar emocionado, você tem que andar em espírito, não em emoção. Você tem que permitir a presença de Deus entrar na tua vida por inteiro, não por metade, não por um momento e não por interesse. Porque Jesus vai cobrar algo que já foi falado. A palavra do Senhor está falando aqui para os discípulos que Jesus está recordando o que já tinha falado que ia acontecer. Porque se está tudo assim, estava escrito, só foi consumado, tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente lê aqui, examina, mas não vive, e por a gente não viver, a gente acaba esquecendo. Então procura ser um imitador, um seguidor e um imitador, não só um seguidor. O seguidor vai seguir de longe, vai seguir de perto, mas quando chega a parte de imitar, quando chega a parte de renunciar, ele vai parar para pensar. Não vai querer largar tudo que nem André, igual Levi, igual os discípulos que Jesus foi chamando, né? Quando passou, largue e me segue, largue e me siga. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Né? O André foi muito forte, junto com o seu irmão. O pai era Zebedeu, André e Tiago, se eu não me engano. E a palavra fala que ele deixou as coisas, as tralhas ali de pesca, e deixou o teu pai. Né? Então, realmente, esses discípulos viveram uma vida com Cristo de imitação. Então, o que Deus pede para nós aqui é que sejamos seguidores e imitadores de Cristo, para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida e outras vidas possam, né, ver a palavra de Deus, viver a palavra de Deus também através da nossa entrega. Amém? Então os discípulos não estavam botando fé, mas já tinha sido falado. E a primeira coisa que Jesus fala, são essas palavras que vos falei ainda estando convosco, antes de eu ser crucificado. Aleluia. Que era necessário que se cumprisse tudo isso que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas. Então lhe abriu os olhos do entendimento. Aí abriu o entendimento deles, para que compreendesse as escrituras. Aí deu um estalo. Aí pegou, ai meu Deus, já pensou, irmãos? A gente tem que estar vigilante o tempo todo, vivo em Cristo, não só vivo em mais um dia. Vivo em Cristo, não você está vivo, mas morto. Porque se o autor da vida não estiver aí, você está vivo naturalmente, mas morto espiritualmente. E a pior morte é a morte espiritual, irmão. A pior morte é você achar que está vendo, mas não está vendo. Você achar que está ouvindo, mas não está acatando. Amém? Então, quando Jesus trouxe à memória o que já tinha falado para eles, quando Jesus estava aqui em vida com eles, antes de Jesus ser crucificado, lhe abriu o entendimento e disse, eis que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. Já tinha sido falado, Jesus está falando de novo. E em seu nome, agora, a parte do seguir e do imitar. Olha que Jesus fala para os discípulos. Somos filhos e discípulos. Além de ser filhos, temos que ser discípulos convertidos. Tem uma diferença do crente, que só crê, mas tá legal, vocês lá, eu aqui, crente, a maioria, até o diabo estremece, o Tiago fala, até o diabo crê. Mas o discípulo convertido, né? O discípulo convertido é o que decidiu, além de seguir, imitar. Olha que Jesus fala. E em seu nome se pregará arrependimento e remissão dos pecados.
Para os seus pecados serem perdoados, você tem que se arrepender através da pregação, através da palavra. Essa palavra tem que te confrontar, a ponto de você entender que a vida que você leva fora de Deus é totalmente imunda, suja e pecaminosa e te destina a um lago de fogo. Porque aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então o ponto da chave do arrependimento faz com que os seus pecados sejam confessados e você seja perdoado. E Jesus fala: em meu nome se pregará o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, em todas as nações. Jerusalém é onde você habita, nos dias de hoje, na sua redondeza, pregando arrependimento, arrependa dessa vida. João Batista no deserto, a voz que clama no deserto, não tinha enfeite, não tinha nada de fazer volta aquilo, rojão, fazer aquele enfeite, não tinha nada disso, era apenas arrependei-vos, raça de víboras, abandona totalmente o teu mau caminho e se converta ao Senhor, arrependa-se. O que eu tenho que fazer? Arrependa-se, larga, abandona, confesse seus pecados e serão perdoados, pois o Senhor é misericordioso e galardoador em perdoar. Então arrependei-vos. Jesus fala, e a pregação é essa: pregará o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Vós sois testemunha dessas coisas. Naquele momento, naquela época, os discípulos estavam sendo testemunha da ressurreição de Cristo. Jesus está falando, agora vai e prega a morte, crucificação e ressurreição minha, porque vocês estão sendo testemunha para esse povo do qual está disperso receber a mensagem, serem salvos, serem perdoados mediante o arrependimento. Então vocês estão sendo testemunha minha. Hoje, nos dias de hoje, somos testemunhas de Cristo, quando recebemos Ele na nossa vida como único e suficiente Salvador. Se você recebeu Jesus, se você aceitou Jesus, se você desceu as águas, se você tem um compromisso com Jesus, você é responsável de testemunhar que Ele vive aqui na terra. Então isso vai ser cobrado. Você aceitou, você batizou, você estava indo, agora parou? Você acha que está tudo bem? Desperta, tu que dorme. Em nome de Jesus, enquanto há vida, enquanto é tempo. De você se arrepender do tempo que está parado, se arrepender de ter afastado. Aleluia. Para que Deus possa derramar totalmente perdão sobre a tua vida e você possa continuar seguindo. Caminhando. Entrar é benção, continuar é benção. Nossa, tá ali firme, forte, glória a Deus. Mas o perseverar, o continuar, o persistir, ser paciente, né? Ser longânimo, ter esperança, né? Isso já é para poucos. Então que seja derramado a graça de Deus sobre a nossa vida para que a gente continue sendo fortalecido e sendo testemunha de Cristo aqui na terra e pregando o verdadeiro arrependimento que envolve a remissão dos pecados. Versículo 47, Lucas 24. Em meu nome, em seu nome, no nome de Jesus, se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. A remissão dos pecados, ela vem depois do arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem como seus pecados serem perdoados. Por mais que você fala de boca, às vezes estou arrependido, ai meu Deus, mas se não tiver arrependimento, a remissão de pecados não vai acontecer, você vai continuar sujo, você vai continuar imundo, você vai continuar fazendo as coisas que você faz, porque você não se arrependeu genuinamente. Então o arrependimento é verdadeiro. Arrependimento é de dentro para fora. Tem que haver uma mudança, uma transformação da parte de Deus, não da parte sua. O que você fazia, você não vai fazer mais, porque você recebeu o santo, você recebeu o puro, você recebeu o imortal, você recebeu o nome sobre todos os nomes, você recebeu o Yahvé, Yeshua, aleluia, Jeová Jireh, Deus Rafá, glórias a Deus. Você recebeu o Senhor dos Senhores na tua vida. Ele é puro, Ele é santo. Ele não há pecado, não há mancha, Ele é perfeito. Então você tem que se aperfeiçoando no que é perfeito. E isso tem que ser visível na tua vida aqui em terra. Não seja como os cretenses na ilha de Creta, do qual pregava, falava do evangelho, falava de um Jesus que realmente ressuscitou, mas o comportamento deles não estava batendo, porque eles eram mentirosos. Porque eles faziam coisas que eram abomináveis, mas falava de Jesus, mas fazia coisas que não batia. Ué, eu falo, mas as minhas andanças não bate? A boca fala do que o coração está cheio. Se alimente da palavra, se alimente de Jesus. Queira todos os dias estar perto de Jesus ou de quem anda com Jesus. Uma vez eu ministrei uma palavra com um tema muito forte que o Senhor me deu. Ande com pessoas que andem com Jesus e viverá os milagres de Deus. Aleluia. Então se você ainda não está nem nesse segmento, se você ainda não procura andar com quem anda com Jesus, se aproximar de quem está próximo de Jesus, eu preciso te falar. João 8,12. Aquele que me segue não andará em trevas. Aquele que me segue não andará em trevas. Se não está ainda nesse segmento, você está em trevas.
Ah, o que você está falando? É verdade, irmãos. Eu preciso falar em nome de Jesus. A palavra fala, pregue o arrependimento e a remissão dos pecados. Arrependei-vos enquanto é tempo, enquanto é vida, enquanto o Senhor te deu uma oportunidade, né, de não só seguir, mas imitar. Não só de ouvir, mas praticar. Não só de falar, mas viver. Jesus precisa de ceifeiros. No meio da seara, grande é o campo, grande é a multidão que tem falado que é cristão, que Deus é bom. Ele é, você falando ou não falando, Ele é. A diferença vai ser feita quando você passa a fazer o que Ele pediu para você fazer. Quando toca em áreas que você não quer mexer, Ele está falando, é aí que eu quero entrar. É aí que eu quero limpar, purificar, para o meu derramar entrar na tua vida e você ser um vaso usado nas minhas mãos. Então você falar algo que Deus é bom, Ele já é. Você colocando Ele primeiro na tua vida ou não, Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o final. Aleluia. Apocalipse 22. Eis que venho sem demora e retribuirei cada um segundo as tuas obras. Aleluia. E o próprio Jesus, depois disso, de passar para os discípulos após a sua ressurreição, eles chamam Jesus para mais de perto. Jesus sempre nos convida para um íntimo com Ele. Jesus sempre nos convida para a gente mergulhar com Ele. Então Jesus os levou para Betânia, levantou as mãos e os abençoou. Aleluia. Levou, arrastou, né? Trouxe para mais perto porque eles estavam juntos. Estavam de perto, estavam seguindo, estavam imitando. Jesus tinha ali os seus íntimos também, porque procuravam intimidade com Deus, com Jesus, né? Não tem como você querer intimidade com Jesus, sendo que você não procura intimidade com Ele. Pedro, João e Tiago. Jesus chama os discípulos para irem para Betânia e levantando as mãos, os abençoou. Irmãos, às vezes eu vejo pessoa reclamando do culto de estar com a mão levantada. Eu vou te falar aqui, quem que fala isso em nome de Jesus? Aleluia. Depois tem base bíblica sobre as palmas também, de pessoas que ficam murmurando, por que toda hora batendo palma? Depois eu vou tirar um tempo, uma hora para estar explicando isso para você, para tirar essas traves, essas cegueiras, essas setas malignas que são lançadas na tua mente, você fica conturbada e nem sabe o que é e o que não é, mas está ali, mas está sendo um fantoche. Então esteja posicionado e reconheça quem você é em Cristo. Aleluia. E envio sobre vós a promessa do meu Pai, Jesus falando, mas ficai na cidade até que do alto seja revestido.